Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Cecília Monte, professora de Direito Tributário para a segunda fase do exame da ordem. E hoje eu trouxe duas questões para a gente analisar justamente do exame da ordem em tributário. Tá? Então é isso, vamos às questões. E se você ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever ao canal. E também, se você tem interesse, o meu curso inteiro, completo de segunda fase, é no SES, no Centro de Ensino Renato Saraiva. Vamos às questões? Vamos fazer uma questão para treinar. Tá aí no material de vocês. Vamos lá. O partido político XYZ do Brasil alugou um imóvel de sua propriedade ao locatário Matheus Silva. Posteriormente, Matheus recebeu do imóvel um carnê contendo a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Com o lançamento efetuado em nome do proprietário, Matheus Silva, verificando seu contrato de locação, percebeu que havia previsão de que o locatário deveria arcar com o valor do pagamento das taxas que recaíssem sobre o imóvel. Tá vendo como fica fácil? A gente estudou, o seu cérebro já vai diretamente àquela situação do 123, da súmula, tá vendo? Entendendo que a cobrança de taxa era indevida, subir aqui, por violar a imunidade tributária dos partidos políticos e por não se tratar de serviço público remunerável por taxa, o locatário promove uma ação judicial para discutir o débito. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Primeiro, é devida a cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo em relação ao imóvel? Segundo, o locatário pode promover ação judicial para discutir o débito tributário? Então, sendo partido político o proprietário, né, o que a gente vai avaliar? Ele fala aqui na questão em relação à aqui, ó, imunidade dos partidos políticos. Então, ele já lhe deu a resposta. Você vai colocar exatamente a questão da imunidade em relação ao artigo 150, inciso 6. É devido à cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo, lembre-se, ele está falando de taxa e a imunidade é em relação a impostos. Então, você vai colocar, sim, vocês sabem que dependendo de quem vai corrigir, é bom você botar sempre sim, é devida a cobrança da taxa, ou não, não é devida, entendeu? Nesse caso, como é devida, porque é taxa e a imunidade é em relação a impostos. Então, sim, é devida a cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo em relação ao imóvel. E aí você vai pegar o gancho, pois partido político, ele só vai ter imunidade tributária em relação aos impostos, consoante o artigo 156C da Constituição. 2 pontos, você copia o artigo. E ainda, parágrafo 4º do artigo 150, como a gente viu na aula de imunidades. Por quê? Porque nesses casos, ele aplica o dinheiro às finalidades essenciais. Não é isso? Então, como é que foi a resposta oficial? Eles colocaram, sim, é devido à cobrança, foi mais resumido, mas eu já disse que eu gosto que você bota a resposta toda, né? Porque tem professores que exigem quando corrigem. É devido à cobrança da copia tudo, a imunidade tributária, que abrange o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais do partido político. Aí ele colocou o artigo aqui, ó, refere-se apenas a impostos. Tá bom? Cecília, eu preciso botar entre parênteses, eu gosto de colocar assim. Sim, repete a pergunta, pois de acordo com o artigo tal, eu copio o artigo todo, ou então você bota tudo que o artigo diz, né? A imunidade tributária abrange impostos em relação, copiaria o 156C e depois o parágrafo 4º, e no final diria, de acordo com o artigo 156C e parágrafo 4º do mesmo artigo da Constituição Federal de 88. Tá certo? E ainda, então, a taxa, ele paga. Imposto, não paga, porque é imune. E detalhe que a gente viu também, que tem a súmula vinculante 19. Já assentou que a taxa é constitucional, por se tratar de serviço público específico e divisível, não viola o 145.2 da Constituição, que é o tema de taxa. Então, caiu imunidade tributária,
você vai para o 156, né, partido político, e caiu taxa, você vai para o 145.2, ambos da Constituição. Tá? Lembrando que a gente tem que ter marcado essas súmulas vinculantes que eu venho falando em aula. Tá aqui a súmula vinculante 19. A taxa, exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145.2 da Constituição. Foi exatamente o que está no gabarito oficial. Tá vendo? Não viola o 145.2 da Constituição. Marque aí esses artigos, marque o seu vadimeco. Lembre-se, na minha orientação, né, das aulas de marcação de vadimeco, sempre ao lado, porque são as teses do mérito. Tá certo? Bom, prosseguindo a letra B. Na letra B, o locatário pode promover ação judicial para discutir o débito tributário. O locatário, quem é? Matheus Silva. Porque lembrando, né, ele recebeu um carnê contendo a cobrança da taxa. Só que está em nome do proprietário. Ele pode ou não pode promover uma ação? Resposta letra B, não. E aí, como eu disse a vocês, eu gosto de botar não, vírgula. O locatário não pode promover ação judicial para discutir o débito tributário, visto que, ou, aí você pode botar ponto, o contribuinte é o proprietário e não o locatário, não podendo opor ao fisco seu contrato de locação nos termos do artigo 123 do CTN. E aí eu copiaria o artigo. Convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Esse foi o gabarito oficial, tá? Mas eu copiaria o artigo e ainda coloca a súmula, porque você vê que o gabarito bota ou, mas eu gosto de colocar os dois e aluno nosso coloca os dois. Então, e ainda de acordo com a súmula 614, que você já sabe quando cair esse tema de locatário, cobrança de imposto, você já sabe. 614 do STJ, marca no seu vadimeco. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e taxas com referência ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Repetição de indébito é uma ação judicial de receber o dinheiro de volta. Tranquilo demais. Tranquilo que você está estudando, que você está marcando, então não tem do que se aperrear. Vamos fazer outra? Está se animando? Próxima questão. Calçados Coro Bom Limitada remeteu por meio de veículos próprios diversas caixas de sapato de uma para outra de suas lojas. Contudo, os veículos foram parados pela fiscalização tributária estadual e não tendo sido emitida nota fiscal das mercadorias transportadas, houve uma autuação pelo fisco estadual. Lembrando, autuação é o quê? Eu sei que você está falando de lançamento. Que cobrou ICMS, bem como multa pela ausência de nota fiscal, com base na legislação estadual. Ficou cobrindo, né? Peraí. Com base na legislação estadual. Deixa eu só botar aqui bonitinho, tá? Ô, mão torta, peraí. Que impede a circulação física de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Está correto o fisco estadual em cobrar ICMS nessa operação? O que eu tenho que pensar? O fato gerador é quando, do ICMS, nesse caso de mercadoria, é quando há circulação de mercadoria. Ela sai de uma pessoa para outra. Nesse caso, ele mandou de suas lojas. Ele tem várias lojas de uma loja para outra. Houve mudança da titularidade da mercadoria? Não. Então, o fisco estadual não está correto o fisco estadual em cobrar o ICMS nessa operação. Vocês perceberam que eu botei o não e copiei a pergunta como forma negativa, né? Não está correto o fisco estadual
em cobrar ICMS nessa operação. Agora eu vou explicar por quê. Eu estou dizendo exatamente o que diz a súmula 166 do STJ. A mera circulação física de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo titular não gera incidência do ICMS, pois não há transmissão de posse ou propriedade de bens, conforme a súmula 166. E aí você copia a súmula. Cecília, não estou vendo no material as respostas. É para você copiar. Porque se você não copia, o cérebro da gente às vezes não computa, tá? Então eu faço de propósito. Eu deixo para você primeiro tentar fazer e depois você vai copiar, porque no dia da prova você vai escrever. E quanto mais você escreve, mais o seu cérebro memoriza. Então é por isso, tá certo? Faz um print se você não quiser copiar agora, mas copia. Vá por mim. Deixa aí e copia depois essa resposta, se você ainda não fez. Tá certo? Letra B. Está correto o fisco estadual em multar a sociedade empresária por ausência de nota fiscal? E aí, o que vocês acham? Letra B? Sim. Está correto o fisco estadual em multar a sociedade empresária por ausência de nota fiscal. Por quê, gente? Porque o Estado, ele pode instituir uma obrigação acessória para poder viabilizar o exercício do poder dever da fiscalização. Então, ainda que o sujeito passivo da obrigação não seja devedor do tributo, ou não tem hipótese de incidência, não existe hipótese de incidência, nos termos do artigo 115 ou 175, parágrafo único, ou 194, parágrafo único, ou 113, parágrafo 2 e 3 do CTN. Eram vários artigos, por isso que eu trouxe. Então, vamos para o primeiro aqui. 115. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Ou o parágrafo único do 175. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequência. Se eu passei rápido, eu vou só voltar para você fazer um print aqui, ou copiar, tá certo? Aí de boa. E aí eu volto para... Então, eu copiei nos slides seguintes os artigos que justificam. É uma obrigação acessória, tá certo? Então, é bom, se ele comprou anteriormente, ele já tem a nota fiscal. É bom ele sempre mandar a mercadoria com a nota fiscal. Tá bom? Se for exigência da legislação do Estado, eu digo como advogada também, sempre olhar a legislação do Estado. Você tem que conhecer a legislação do Estado, mas não no caso do exame da ordem, a não ser que fosse estadual, né? Isso, mas no caso do exame da ordem, a gente tem que saber os artigos gerais. E são esses para essa questão. Então, você marca no seu vale-mérito.